Bom, bom dia a todo mundo. Para quem é novo aqui, está chegando agora, eu vou explicar um pouco da dinâmica do nosso encontro, mas antes eu queria dar as boas-vindas e apresentar a nossa convidada especial do momento, que é a Valesca Miguel. Muito obrigada por estar aqui. A Valesca é advogada, ela é também mestre em sustentabilidade pela PUC Campinas e doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ela está fazendo o doutorado dela agora sob a orientação do Silvio Almeida, que junto com o Pedro Rossi e a nossa própria convidada foram os autores do capítulo 10 do livro, né, que chama Racismo na Economia e na Austeridade Fiscal. E então, com relação à nossa dinâmica do encontro, nossa convidada preparou uma fala muito interessante sobre esses dois primeiros capítulos, né, o capítulo 10 e o capítulo 11. E aí, assim que ela terminar de falar, a gente inicia as rodadas de comentários ou perguntas, e elas vão ser em blocos de mais ou menos 3 ou 4 pessoas por rodada. Então, quem quiser fazer alguma intervenção, é só deixar no chat, escrever uma mensagem assim, falando, eu me inscrevo, e aí a gente vai anotando os nomes conforme a ordem que eles forem aparecendo. Então, sem mais delongas, Valesca, pode começar a sua apresentação. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E agora, né, estou me sentindo com uma responsabilidade ainda maior, porque é um tema que é muito importante, não só porque faz parte também da minha pesquisa de tese, mas porque tem um impacto, né, social como todos os temas do livro. Então, a responsabilidade é muito grande para que a gente consiga transmitir a ideia, né, que foi pensada. Então, eu agradeço o convite e agradeço, né, novamente, porque ter escrito ao lado do professor Silvio e do professor Pedro, para mim foi uma honra. E agora falar com vocês, né, em nome deles também, é uma responsabilidade muito grande. Espero que possamos, né, ter uma conversa bem produtiva, como foram as outras que eu pude ver depois das gravações. Sobre o capítulo 10 do livro, né? O capítulo 10 chama Racismo na Economia e na Austeridade Fiscal, que eu escrevi em coautoria com o professor Pedro, com o professor Silvio. E ali a nossa ideia é pensar o quê? Que a economia em si, ela tem um reflexo e ela é construída a partir dessa formação ideológica, mas a partir dessa subjetividade com que tem as interações sociais. Então, em qualquer lugar, as interações sociais que nos formam, elas são eivadas a partir desse convívio, em que a gente tem, em especial no Brasil, vou falar do Brasil, que é a ideia central, né, do nosso tema abordado, mas no Brasil é pensar a questão de raça. Porque a raça ela foi utilizada a partir de todas as decisões políticas, inclusive o nosso direito, ele teve uma importância muito grande para pensar o que a raça no Brasil tem de impacto. Na verdade, quando se tem a omissão dela, a gente também está pensando que a raça ela é importante, mas que em alguns pontos ela pode ser deixada de lado por uma questão de tentar pensar numa eficiência. E o direito ele racionalizou essa ideia. Então, no livro, a gente tenta mostrar que o racismo ele faz parte também do pensamento econômico. E o racismo, ele é o que é essa prática sistemática de discriminação com fundamento na raça. Ou seja, é a partir de uma forma, ainda que sem a intenção, porque a gente não vê vou discriminar, não é uma questão de maldade, né? Não é uma pessoa ruim que fala vou tirar os direitos daquele grupo porque eles são negros, pardos, indígenas. Não, eu vou tirar o direito daquelas pessoas porque pensando de uma forma global, a raça ela não seria central. Só que quando a gente pensa isso, a gente esquece que o Brasil ele foi formado a partir disso. E de que, por causa dessa estrutura brasileira, tudo ligado à africanidade, às questões da população negra, ela foi inferiorizada, de modo que
as pessoas negras, elas tiveram e ainda mantêm dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Isso, aí a gente trouxe alguns autores que colocaram que isso era uma questão, inclusive, individual. É uma decisão moral do empregador. É uma decisão moral daquela pessoa de não contratar. É algo pessoal e não estrutural. Só que aí, quando você analisa que o racismo ele é praticado, ainda que de forma inconsciente em todas essas relações sociais, ele tem um impacto que ele não é individual, porque se eu tratar aquela pessoa, o racismo não deixa de existir. Ele se reproduz e se mantém quando a gente normaliza a ausência das pessoas negras em algum espaço, ou normaliza a sua presença nas periferias, nos lugares sem acesso a bens e equipamentos públicos, ou quando a gente pensa que eu não preciso de uma economia que entenda a especificidade da população negra, que é um grupo que está, antes dizia, pobreza são pessoas negras. Isso é uma realidade que se mantém. Só que, se pensar apenas nisso, a gente vai ficar com a ideia de que se eu tratar o problema de desigualdade social, eu estarei tratando do racismo. E a nossa ideia no livro é apresentar que o racismo ele é extraeconômico, então ele tem que ser pensado, ainda que seja para pessoas e grupos elitizados. Há pessoas negras com poder aquisitivo mais elevado, só que elas também sofrem discriminação. Uma para o acesso ao mercado de trabalho, universidades, porque ainda assim a lógica é que está ligado à sua africanidade. E aí a gente coloca que tudo ligado à africanidade é ligado a uma negatividade. Logo, quando a gente traz que esse pensamento ele também tem um impacto nas decisões, é para pensar que quando o administrador público vai pensar em uma política pública, se ele não pensar que há uma especificidade de que os negros eles estão marginalizados, são os negros que utilizam mais o Sistema Único de Saúde, que é esse grupo que está em trabalhos manuais, ou seja, são os trabalhos que sofreram mais, que foram mais atingidos pela flexibilização com a reforma trabalhista. Você não está pensando no todo, você está tratando de uma universalidade que não existe. Porque são esse o grupo, por causa do racismo, que também teve um aumento do número de desocupados. Segundo dado do segundo trimestre de 2020, foram os negros, em mais de 70%, que tiveram a perda dos seus empregos registrados. Então, isso não é uma questão, é porque eles tinham menos produtividade, ou porque eles não tinham a capacidade. Né? Então, a gente vê que não é uma questão meritocrática, e sim também uma escolha para a manutenção de um eugenismo, que por mais que a gente tenha acabado com o racismo científico, isso se reproduz no imaginário social até os dias presentes. E aí, no livro, nesse pequeno capítulo que a gente não consegue esgotar, a gente termina com vontade de dar continuidade no argumento, a gente traz a questão, inclusive, de que essas decisões, né, pensando, por mais que pareçam contraditórias, elas tentam ser compradas como que se a luta individual desse grupo fosse suficiente para combater essas mazelas de inferiorização das pessoas negras. Então, há um pensamento de alguns grupos e alguns movimentos, vamos pensar então no black money, né? Vamos priorizar o desenvolvimento econômico de uma elite negra. Só que a gente ainda está na lógica do mesmo sistema liberal, que é um sistema pautado na exploração e na reprodução dessa desigualdade, e na mesma ideia de que a população negra ela precisa se reagir a essa violência por si mesma, como se não tivesse a responsabilidade do Estado. Só que a nossa Constituição, ela prevê no artigo 4º, isso a gente nem conseguiu colocar, né? Mas ela prevê que ela tem como fundamento o repúdio ao racismo. Está escrito lá, repúdio ao terrorismo e racismo.
Então, se é repúdio, isso tinha que ser pensado em qualquer decisão quanto ao orçamento, quanto à reforma trabalhista. Ontem, inclusive, em uma aula que eu estava dando para a turma da disciplina Homem e Sociedade, que eu dou na Faculdade de Direito de Americana, um dos colegas de sala perguntou, professora, mas o trabalho intermitente, ele até possibilita que a pessoa tenha mais flexibilidade na agenda e que ele tenha outros empregadores, de modo que ele ganhe mais. Eu falei, mas o trabalho intermitente, que foi a inovação da reforma, ele atinge massivamente as pessoas com baixa remuneração. Então, ela vai ter que trabalhar em jornada mais exaustiva, as garantias de direitos fundamentais foram mitigadas, porque ele não vai ter nem a possibilidade de estudo e lazer. O direito ao descanso, ele é retirado com essa flexibilização, porque para sobreviver ele vai ter que se esforçar ainda mais. E aí a gente culpabiliza essa pessoa por causa dessa condição de ele não ter alimento. Fala, se ele tivesse estudado ou se ele tivesse trabalhado, ele teria alimento na mesa. Então, a gente retira a culpa de uma decisão do Estado e coloca a culpa nos indivíduos. E quando a gente fala que isso tem um fator do desemprego por causa também da raça, por causa do racismo, você fala que há vitimismo, né? Que, na verdade, o Brasil, a gente tem, né, autoridades que dizem no Brasil não há racismo. Só que em toda a construção que a gente vem do pensamento social brasileiro, você vê que, de forma científica, a gente começa com Florestan Fernandes, mas ele já apontou, né, que havia a falta de integração do negro. Depois ele vem com o protesto negro apresentando isso. Isso é um reflexo também de que se o Estado ele não pensasse nessa centralidade da raça, ou se ele não pensar, a gente vai continuar criando uma massa de população pobre com uma cor específica, que são as pessoas negras. E isso está normalizado, a gente acha normal. Eu não sei, aqui tem gente de todos os lugares, mas fazia tempo que eu não ia ao Rio de Janeiro e eu pude ir em dezembro, que a minha irmã mudou para lá. E ela mora num bairro muito bom, ela mora no bairro Laranjeiras, assim. E quando a gente passou por Copacabana, Ipanema, você vê que as pessoas que estão trabalhando em trabalhos informais, eles são pessoas negras. A cara da desigualdade fica em uma foto que você tira, porque os mendigos são negros, e a gente acha isso normal, né? Eu falei que eu fico apavorada, assim, eu nem quero sair do apartamento, porque isso me causa constrangimento, assim, de pavor que isso não é tratado, isso é visto como aquela pessoa falta de esforço. E aí a gente argumenta na meritocracia, né? É isso que a gente tenta trazer no texto, que isso não é um problema individual, porque o impacto também da normalização e naturalização dessa pobreza, uma hora, ainda que tardiamente, atinge também os grupos abastados. Porque aí quando se aumenta a necessidade de uso, por exemplo, que as pessoas falam, preciso de segurança, porque está havendo aumento da violência, é porque a pessoa está acumulando propriedade, está preocupada com os seus bens, mas não está preocupada o que gerou aquela miséria que está fazendo a pessoa, às vezes, ir lá e furtar um pão. Né? A gente tem pessoas sendo presas por crime de bagatela em bairros elitizados, que são violentadas, porque a gente está preocupada com aquela propriedade, mas em nenhum momento em tratar essa pobreza. Então, essa é uma reflexão inicial desse capítulo 10. O outro ponto é o capítulo 11, que a gente não tratou de forma específica, eu não fui a autora desse capítulo, mas a gente mencionou no capítulo 10, que é sobre a condição das mulheres. E aí, no capítulo 10 mesmo, a gente menciona que as mulheres negras, elas sofrem um impacto ainda maior da desigualdade, seja por causa dos impostos, seja por causa da renda também. O salário das mulheres negras, ele é um salário menor. Isso não foi apontado apenas por nós nos dados de 2020. Isso é uma realidade que a Lélia Gonzalez apontou em 1980. Tem um texto dela que chama Racismo e Cultura na Sociedade Brasileira, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, perdão, da Lélia Gonzalez, e aí ela
pega e ela traz os dados mostrando como que estava estruturada a sociedade brasileira, mostrando que para a população negra e para as mulheres negras, a boa aparência, a educação não eram suficientes para a integração no mercado, ainda mais em funções públicas, por exemplo, que fosse de secretárias, de recepção. Por quê? Porque é visto ali como um lugar que a boa aparência é a pessoa branca, é a mulher branca naquela função específica. Porque também há funções, por causa que as autoras do capítulo 11 trazem, que o capítulo 11 é intitulado, deixa eu falar corretamente aqui. Austeridade, pandemia e gênero. Perfeito. Muito obrigada. E as autoras do capítulo 11, elas apresentam que essa desigualdade de gênero, assim como o racismo, ela é estrutural também. Ela não é uma manifestação individual, ela não é apenas uma concepção que a pessoa tenha, que as instituições colocam como uma função de que a mulher ela pode ser enfermeira, ela pode ser faxineira, pode ser cuidadora, professora, empregada doméstica, mas ela não é a doutora, ela não é a professora de universidades, ela não é a pesquisadora. Essa estrutura, ela também foi pensada e foi racionalizada. E a gente vê que não só a economia é um reflexo disso, mas porque o direito, ele trazia que, por exemplo, no Código Civil de 1916, que as mulheres elas nem tinham direito à herança, né? Elas precisavam da autorização do pai ou do marido, sempre tinha que ter um homem para governá-la, né? A gente tinha o divórcio, que não era divórcio, era separação judicial também, e para as mulheres isso era uma forma de impedimento, de limitação. Quando se pensa em questões morais, a gente vê que a questão moral, ela racionalizou a forma de organização do direito, de modo que, quando se pensa que algumas atividades eram exclusivas para mulheres, né, antes de colocar em 1988 a igualdade formal ali prevista para homens, mulheres, a gente vê que esse pensamento foi construído em cada uma dessas mulheres que achavam natural que elas ficassem restritas ao ambiente privado. As que tinham a possibilidade, aí a gente vê que nesse texto elas trazem muito bem. Por quê? Porque a possibilidade de ficar restrita ao âmbito privado era de mulheres e mulheres brancas. Porque as mulheres negras elas sempre estiveram no âmbito público, trabalhando, ainda que empregadas domésticas, né? Saíram do período enquanto escravas para virarem empregadas domésticas. E enquanto que a luta, né, do movimento feminista, das mulheres por igualdade de salário, ocupação no mercado, foi uma luta que a gente trouxe, quando apresentada, de mulheres brancas já, porque as negras já tinham. As mulheres negras. E aí eu gosto muito da Bell Hooks, ela fala sobre o feminismo para todo mundo, que nessa possibilidade as mulheres negras elas tinham para se inserir não só agora o direito ao trabalho, mas também a mesma igualdade destinada aos homens brancos e às mulheres brancas de acesso aos espaços. A possibilidade também de serem mães e gozarem do descanso com a sua família, porque isso não tinha. Então, são pautas e reivindicações singulares entre as mulheres, que também não é universal, né? As demandas das mulheres negras brasileiras, e a Lélia Gonzalez, né, ela constrói isso, a realidade dessas mulheres, ela é diferente da demanda de mulheres norte-americanas. A demanda das mulheres brasileiras e das mulheres que sejam mulheres brancas brasileiras, elas também têm a sua especificidade. E no caso, o artigo 10, as mulheres apresentam, eu já estou extrapolando, né? Elas trazem a possibilidade mostrando como que a pandemia, especificamente, ela também teve um impacto para todas as mulheres. Elas, no geral, as mulheres brancas e negras, elas tiveram a redução de acesso ao mercado de trabalho. O salário de mulheres brancas e negras é menor do que de um homem branco. Por quê? O homem branco é colocado como universal, né? E ainda mais se for aquele homem branco padrão, que é usado por alguns autores, né? É o homem branco, elitizado,
elitizado numa condição financeira mais elevada, mais abastado, e cristão, né, que é o colocado como o topo do universal e que ele tem o poder de fazer todas as coisas. E são esses que têm um controle econômico para fazer a possibilidade de um teto dentro da empresa em que não há ascensão das mulheres. Se as mulheres negras já foram descartadas, mulheres brancas também não conseguem essa ascensão. E outro impacto que as autoras apresentam é que quando a gente pensa no teto de gastos apresentado, não é um teto de gastos que pensa, vou moldar essas demandas das mulheres negras, da população negra, para atender aos direitos sociais. Não, primeiro se limita a um orçamento e aí, a partir daí, se coloca a necessidade da população por uma questão social, sem trabalhar a questão de gênero. Tanto que, em alguns momentos, os dados da pandemia não apresentam o recorte, por exemplo, de óbitos por cor e raça. Não são todos os hospitais que fizeram essas diferenças. Por gênero, também teve essa dificuldade para acesso a essas informações. E isso não quer dizer que foi um esquecimento. Isso é uma ideia para tentar pensar que não há essas disparidades. Então, inclusive, a ausência desses dados é um projeto que a gente tem um reflexo para tentar mitigar essas diferenças que são constatadas em todas as relações sociais. E aí tem um trecho aqui do capítulo sobre o impacto da pandemia, que elas colocam com a pandemia. Com a pandemia, a desigualdade de gênero se torna mais presente. Com o aumento das atividades domésticas e cuidados de escolas, creches e com isolamento social, há indicativo de que as atividades domésticas de cuidado extra tenham sido absorvidas de forma desigual entre homens e mulheres, contribuindo para a desigualdade ainda maior no uso do tempo. Pensando em um problema específico de quem tem a possibilidade de estar na academia, né, de estar estudando, que são professoras, que está na pesquisa, você percebe que foi agora, depois de uma luta de 2 anos, que houve a possibilidade de colocar no Lattes a questão da maternidade. Porque durante o período em que a mulher estava gestante e ela estava grávida, a produtividade, logicamente, vai reduzir, ela não vai ter a mesma demanda, porque ela está com uma criança, está amamentando. Seria o período de licença maternidade, que não constava antes, em que essa professora, talvez ela tivesse uma queda nos seus índices na universidade e que não era pensado. Isso é essencial. Hoje, na pandemia, o reflexo é que a jornada não está mais triplicada, né? Ela está, nem sei dizer o número, em 10 vezes maior, porque ainda se naturaliza a posição da mulher nesse momento de cuidados com o lar, ainda que ela tenha alcançado a possibilidade de inserção no mercado de trabalho público, o trabalho doméstico ainda é da mulher. E isso a gente nota se o homem, ele pensa, que é o que as autoras estão colocando também, se ele acha, eu vou ajudar a minha família em casa, porque esse é um trabalho dela, mas como ela não dá conta, eu vou ajudar. Isso é uma reprodução, ainda que inconsciente, da prática do machismo e dessa desigualdade. Então, são esses os pontos iniciais. Eu estou aberta. Eu não coloquei os dados, porque acho que vocês leram. Quem não leu também tem acesso aos dados colocados no livro, que são bem específicos quanto ao corte de gastos, quanto ao teto, a possibilidade de debates também pelo Congresso sobre qual o orçamento a ser colocado para cada categoria também foi apresentado nos 2 textos, mas eu estou aberta a aprofundamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Valesca. Foi bem sintetizadora a sua fala. Achei muito interessante também os apontamentos adicionais que você fez também. E então a gente vai dar início à nossa primeira rodada de intervenções, né? A gente vai ter a Ana, o Arthur e eu fazendo comentários. E também queria falar que quem também quiser fazer comentário já pode deixar o seu nome aqui no chat, que eu vou acompanhando também para colocar na ordem. E então, Ana,
você tem a palavra, pode fazer o seu comentário. Primeiro, bom dia, gente. Muito obrigada, Valesca, pelas falas aí, também o texto ser muito bom, muito esclarecedor. Parabéns mesmo. Eu acho que o que eu queria comentar nessa fala também é um pouco de uma sensação que eu tenho tido nos últimos anos, assim, com um pouco dessa popularização do debate do racismo e do feminismo no geral, assim, é que isso é uma coisa urgente, assim, que a esquerda precisa não sei se organizar ao redor, mas quer, de fato, assim, colocar isso como uma pauta central e importante de fato, assim, acho que ainda tem muitos grupos, principalmente entre economistas que são de esquerda, que acham isso relevante e importante, mas não dão centralidade para isso, assim, colocam como uma questão secundária a questão de renda mesmo, e acho que tem vários motivos para isso, mas que, como você colocou muito bem, assim, no final, as pessoas que mais precisam de política pública são mulheres negras, assim. Então, acho que a gente precisa muito superar a ideia de que isso é só identitarismo, né? Como se fosse algo menor, mas acho que devia ser muito central, porque sinto que até como economista, a gente devia começar cada vez mais a pensar sobre o bem-estar das pessoas de fato, assim. Então, acho que as dores que mulheres e que negros enfrentam, para além de só o bem-estar material dessas pessoas, são muito diferentes do que de homens brancos vivenciam e que a gente precisa, como Estado, pensar essas questões também, sabe? E daí, comentando sobre isso, acho que tem uma coisa sobre quando a gente começa a pensar essas coisas com centralidade, que eu sempre lembro de um trabalho que eu li um tempo atrás e que eu fiquei perplexa de como é incrível isso, assim, que era falar sobre o impacto do Bolsa Família em violência doméstica no Piauí, que era uma história, um caso de uma cidade que era, tipo, uma das principais cidades que tinham casos de violência doméstica e feminicídio, e que com o Bolsa Família as mulheres conseguiam, como o Bolsa Família chega no nome da mulher, então a mulher que consegue sacar, elas conseguiam ter renda suficiente para sair de casa, assim, então fugir de maridos abusadores, assim, e que é um mega problema de Estado que a gente precisa pensar e que pode ser pensado e se não resolvido, mas entendido também de perspectivas econômicas, né, que acho que é super urgente mesmo. Então, e acho que a pandemia traz uma questão sobre o auxílio emergencial também, que é sobre entender o papel que mulheres prestam dentro da família como um trabalho também, né? Que é uma coisa que agora tem se chegado mais, né, sobre a ideia de economia do trabalho, do cuidado e do carinho, né? Acho que tem aquela frase muito famosa da Silvia Federici, que vocês chamam de amor uma coisa que é trabalho não paga, assim. E por mais impactante que isso seja, de certa forma também, né? Que acho que mulheres dedicam uma parte enorme da vida delas para cuidar dos filhos, para cuidar dos pais, dos avós, abrem mão do seu trabalho para isso, e daí isso tanto não é computado como trabalho no nosso PIB, assim, sendo que é de fato um trabalho que as mulheres cumprem, como também elas não são remuneradas para isso, assim. E acho que se renda básica é um horizonte, assim, acho que uma coisa que a gente pode pensar de início também é uma remuneração que o Estado pague para essas pessoas que estão cuidando dos seus filhos, gastando muito tempo, tendo jornada dupla nisso, assim. Então, acho que é uma mega discussão muito importante que, por causa do super desafio que a gente está enfrentando com a pandemia, ela pode ser tratada de fato como algo que merece atenção e que é possível, né? Então, muito obrigada, gostei bastante, acho que são questões super importantes. E é isso. Obrigada, Ana. Agora o Arthur pode fazer a sua intervenção também. Bom dia para todo mundo. Valesca, antes de mais nada, parabéns pela objetividade e clareza da tua exposição. Isso é algo que ajuda demais quem está ouvindo, porque ajuda muito a... Parabéns mesmo, honestamente. Eu queria tocar muito rapidamente em 3 tópicos. Primeiro, a pandemia revelou 2 grupos prioritários sob ataque: velhos pobres e mulheres negras. Como eu imagino que no DNA ou no RNA do vírus não haja essas características estruturais, ou seja, ele nem é ageísta, nem é racista, evidentemente isso aconteceu por conta da composição social brasileira, por conta da nossa história, por conta de como é conduzida a economia, ou seja,
no meio da pandemia, que é algo que evidentemente atinge todo mundo, houve um atingimento, vamos chamar assim, muito seletivo. E isso aí está comprovado estatisticamente. Por dever de ofício, por publicar o diabo do Observa BR, eu acompanho muito as pesquisas e os noticiários sobre isso. E é mundial isso. Quer dizer, idosos pobres e minorias étnico-raciais femininas são o alvo preferencial de todos os prejuízos, não só de adoecimento, mas principalmente do que você tocou, um gigantesco aumento da carga de trabalho não remunerada. Porque é o tomar conta da casa, mas é principalmente, caiu sobre as mulheres, o cuidar dos velhos da família, do cuidar dos parentes doentes, de aguentar a criançada que não vai para a escola. Essas tarefas ficaram brutalmente feminilizadas e, como a proporção entre os negros é maior, a mulher negra, por excelência, é uma vítima direta e indireta do vírus. Isso é um fenômeno que a pandemia revelou muito fortemente e eu acho que deve ser explorado como uma prova de que, na hora do desastre, há quem sofra mais. Porque os problemas estruturais levam a isso. Não é o vírus que escolheu. Isso era um ponto. O segundo, eu gostaria muito, Valesca, que você pudesse, que você explorasse dois assuntos, dois temas que me instigam muito. Um é: como é que é o racismo nos setores populares? Porque a gente tem uma certa tendência a encarar o racismo meio como uma coisa das elites. E até ele é profundamente marcado nas elites, porque é um dos mecanismos de distinção social num país de história escravocrata, exatamente você distinguir pela cor da pele. Olha, a fração boa, a fração legal da sociedade tem pele branca e a malta tem pele escura. Mas, por exemplo, no Brasil nós nunca passamos por isso, mas os Estados Unidos têm uma história no sindicalismo, por exemplo, que é terrível. Durante muito tempo, os sindicatos americanos se organizavam por etnias. Havia sindicato de poloneses, sindicato de tchecos, e havia uma enorme resistência do sindicalismo à admissão dos trabalhadores negros no movimento sindical, porque aquilo era visto como uma ampliação da categoria profissional com direitos e um concorrente. Então, o próprio trabalhador branco tinha uma resistência à entrada do trabalhador negro no mercado formal por ver nele um competidor. E a direita explora isso há séculos. A exploração das diferenças étnico-raciais é um mecanismo de dominação, mas eu acho que seria importante, eu não sei, nunca vi dados sobre isso, mas eu acho que é um tema muito importante para quem tem interesse nas classes populares, no seu protagonismo, na sua presença, na sua melhoria, o quanto esse corte de raça desce também na massa da população, apesar dela ser brutalmente, majoritariamente negra. Esse era um ponto. Eu não sei se você tem dados ou seja o que for, mas se você pudesse explorar um pouco isso, eu acho que é uma coisa importante. E o outro é uma tensão que a gente vai ter que aprender a resolver. Evidentemente, são necessárias políticas focadas para determinados grupos. Todos aqueles grupos que são sujeitos a qualquer tipo de opressão, a qualquer tipo de diferenciação, a qualquer exclusão do que seria a democracia real, que é a igualdade absoluta entre todos, têm que ser objetos de políticas específicas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Há que ter políticas para as mulheres, políticas para os negros, políticas para os indígenas, políticas para os LGBTs, todos aqueles grupos que, na prática, não integram o conjunto democrático dos direitos da sociedade. Mas há sempre o risco, e ele é muito sério, da quebra de solidariedade quando se começa a substituir a ideia de políticas de inclusão para os que estão excluídos em políticas para a inclusão específica daqueles grupos. Você tocou um caso desses. Empreendedorismo negro. Interessa para a sociedade brasileira a formação de uma casta de capitalistas especiais que foram, inclusive, induzidos a serem capitalistas meramente pela sua cor de pele? Interessa para nós um empreendedorismo feminista? Interessa para nós um empreendedorismo LGBTI? Ou nos interessam políticas que tragam esse conjunto das pessoas para o conjunto dos direitos, em que todos sejam
trabalhadores de mesmos direitos, todos sejam pequenos empresários de mesmos direitos, todos sejam cidadãos igualitariamente. E eu sinto que, muitas vezes, seja no movimento feminista, no movimento LGBTI, no movimento negro, há uma tendência e um risco a você quebrar a solidariedade do conjunto dos oprimidos, achando que uma solução específica para o grupo é a meta, é a necessidade. Então, eu queria que você trabalhasse um pouco como essa tensão acontece, se você sabe, a minha leitura está correta, ela acontece mesmo ou não, e se acontece, o que se pensa como forma de você ir compatibilizando essas duas necessidades. Programas focados, programas específicos, programas de inclusão, com a ideia de um movimento geral da sociedade em que os de baixo adquiram, em conjunto, direitos iguais, porque eles são iguais. Obrigada, Arthur. Muito obrigada pela sua intervenção também. Então, para encerrar esse bloco, eu vou fazer também uma pergunta para a Valesca e logo em seguida a Valesca pode ir respondendo na ordem que ela quer a pergunta da Ana, do Arthur e minha. A minha pergunta vai mais no sentido de alguns acontecimentos recentes e também de uma área da economia especificamente que eu vi que andou crescendo nos últimos anos, assim, né? Por exemplo, eu recentemente, assim, eu entrei em contato com a economia do crime, que é basicamente, pelo que o pouco que eu tenho em contato, me parece que é uma área da economia que se propõe a fazer políticas públicas para pensar essa questão do crime, e muitas delas, por exemplo, perpassa a discussão sobre o tráfico de drogas, a guerra às drogas, né, a repressão policial, e muitas delas também são muito pautadas numa modelagem matemática pautada em teoria dos jogos, então é sempre questões de estratégia dos indivíduos, como cada um vai reagir a questões dos preços envolvidos, mesmo sendo um mercado ilegal e aquém das lógicas dos mercados formais. Então, me pergunto também como é que funciona a racionalidade nesses termos, né? E também tem essa noção de que existe uma possibilidade de você alcançar uma repressão policial ótima para você conseguir sanar esses problemas relacionados ao tráfico de drogas e externalidades em geral, né? E eu me pergunto bastante se, por um lado, você tem essa teorização econômica que se propõe a tomar forma real, né, de virar uma política pública, mas, por outro lado, essa área também não toca no assunto do racismo de forma alguma, no sentido de que não faz menção qualquer à criminalização da população negra e nem ao genocídio da população negra, que perpassa geralmente a repressão policial e problemas com tráfico e guerra às drogas, assim. Então, eu queria saber da sua opinião, se você tem contato com essa área da teoria econômica, como você vê a efetividade de políticas públicas pautadas, né, nessa teorização e nessa formalização econômica, principalmente também considerando que, assim, mais o meu comentário que eu vi nos últimos dias, né, existe toda essa discussão sobre a austeridade fiscal, como que ela tira a possibilidade de financiamento dos direitos sociais para as populações mais vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, você continua vendo que a ação policial nunca vai faltar orçamento, por mais que constantemente se repita que não se tem dinheiro mais, que o Brasil está quebrado, e esses jargões que a gente escuta todo dia. Principalmente, por exemplo, eu que sou de Brasília, acho que todas as pessoas aqui de Brasília, pelo menos as mais sensíveis, assim, ficaram bastante impactadas com as ações de despejo aqui do Distrito Federal, que foram fortemente se valendo de força policial e sobre uma população que não tinha, de fato, uma moradia digna, e a cor dessa população não é surpresa para ninguém de que é majoritariamente negra. Então, eu queria que você explorasse um pouco esses aspectos
sei lá, da economia, da repressão policial ou coisas assim também. Obrigada, Valesca. Passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigada, Ana, Arthur, Juliana. Vocês foram muito generosos. Muito obrigada mesmo. E vou começar, então, na ordem mesmo, pelo comentário da Ana sobre essas questões da raça, para pensar esses auxílios, né? Eu acho muito importante quando a gente analisa a questão, por exemplo, como você colocou, o Bolsa Família, que foi uma possibilidade não só para sustento, mas também uma possibilidade de acesso econômico para essas mulheres que talvez não tivessem nem acesso à educação antes. E aí, com esse, ainda que baixo o valor, elas conseguem ter uma forma não só de renda, mas também de busca, né, para cuidar da sua família, né, sair dessa violência. A gente sabe que a questão da violência de gênero e da violência racial, ela é extraeconômica. Então, ainda que essas mulheres tenham acesso a esse auxílio, não quer dizer que uma condição para que elas se libertem da violência, porque a violência ela tem um peso muito emocional e afetivo, em que ainda que elas tenham esse auxílio, elas ainda mantêm esses relacionamentos abusivos, e muitas vezes. Não porque elas não querem sair, mas por causa de toda essa construção. E também uma construção ideológica de que ela vai ser taxada como a que abandonou o lar, né? Por causa dessa estrutura. Ela nunca vai ser considerada a sobrevivente. O sobrevivente é aquele que consegue superar essas adversidades, resilientes. E a mulher, nessa condição, ela não é. Na verdade, muitas vezes, se ela sai dessa violência e não consegue levar os 8 filhos que muitas têm, vão dizer que ela abandonou os filhos e não que ela fugiu de uma agressão perpetuada por muito tempo, né? Mas eu acredito que é um avanço, é um incentivo à possibilidade desses auxílios, e o auxílio emergencial, ele veio para mostrar isso, né? O número de mulheres, inclusive as autoras até colocam, e o que a gente tem nos dados, que a possibilidade de que as mulheres, a mãe solo, ela teve a possibilidade de um auxílio maior, isso já é um reconhecimento de que essas mulheres, elas têm demandas muito específicas e que a necessidade dela é ampla, porque o dinheiro em nenhum momento vai ser para ela comprar uma comida simplesmente para si, mas é para pagamento da propriedade que ela tem. Eu nem queria usar a moradia, pegando já um gancho no comentário da Juliana, foi porque a moradia, ela pressupõe a possibilidade de liberdade para acesso aos bens e equipamentos públicos, saúde, educação, saneamento básico, e a possibilidade de contato com diversos grupos étnicos e econômicos. A gente não tem isso, como você colocou, a gente tem grupos guetizados, e aí o gueto é aquele lugar de marginalização e exclusão, seja de pessoas com condição econômica elevada, então os condomínios fechados, Alphavilles, ali é um gueto com uma cor específica e com um grupo econômico específico, mas é um gueto. Da mesma forma que há um gueto da comunidade, da periferia, que é um grupo marginalizado, que, em regra, como você colocou, tem essa condição também de ser massivamente negro na comunidade. Mas a gente tem também pessoas brancas e pobres nessa localidade, mulheres pobres, mulheres brancas, mães solos, que também carecem desse auxílio, né, emergencial, e que esse auxílio fez uma mudança porque impediu que elas passassem fome. Talvez aconteceu o que é absurdo, porque está proibido o despejo em plena pandemia, e a pandemia desde o ano passado, então não era para ter despejo, não era para ter essas invasões, porque aí não é uma invasão da população, porque a população ela só faz ocupação daquele lugar que está vazio. A gente tem uma invasão do Estado, né? Uma invasão do poder econômico privado que quer garantir a propriedade sem um cumprimento da função social. Isso é violação dos direitos humanos. E que em nenhum momento afeta o crescimento econômico, porque a desigualdade, ela acumula riqueza. Tá? Então, essa miséria desse grupo que foi despejado é um reflexo de acúmulo para alguns grupos. Da mesma forma que a manutenção dessas mulheres também, que recebem esse auxílio, e agora que foi reduzido, né, com insuficiente até para a alimentação,
mantém com que essas mulheres se sujeitem a ir trabalhar em lugares distantes, e muitas em condição de empregada doméstica, com salários menores, porque a pessoa diz, em razão da pandemia, o meu salário foi reduzido numa proporção. Então, eu mantenho o seu trabalho enquanto empregada doméstica, só que a sua diária, que era de 150, agora vai ser de R$100, porque a gente está em crise. E eles justificam, como muito bem colocou em uma das salas anteriores, na fala que o professor Rossi fez com vocês na introdução, ele falou, essas pessoas, elas vão dormir tranquilas, porque elas não estão fora da lógica, elas estão dizendo, estamos em crise. E o que justifica eu te pagar um valor menor é porque todo mundo está em dificuldade. Então, você tem que aceitar essa precarização. A diferença é que essa pessoa já está precarizada, porque o auxílio não é suficiente para comprar comida para o seu grupo familiar e não vai ser suficiente nem com o trabalho doméstico para que ela fique fora de risco. Ela está correndo o risco da vida e ainda vai passar fome, porque não vai ser suficiente. Então, isso são decisões que as pessoas fazem. Assim, do meu grupo de conhecidos, eu tenho poucos que decidiram manter as suas diaristas, por exemplo. Só quem tinha um empregado doméstico com vínculo, carteira assinada, alguns que deixaram o contrato vigente e deixaram elas ficarem em casa. Mas foi reduzido, isso é exceção. E aí o apelo do governo é mantenham os seus funcionários. Só que tudo que eles fazem é contrário a isso. Porque ainda que tenha essas pessoas de um grupo que está recebendo o auxílio, ele não consegue consumir. Então, a gente fica com uma lógica que não vai... O acúmulo, em um momento, vai inexistir. Enquanto ele está sendo produtivo, persiste, mas vai chegar uma hora que não vai ter. E isso é uma realidade com esse auxílio emergencial, né? Principalmente agora para as mulheres. E aí, como o professor colocou, essa questão da raça, ela é sim estrutural, do gênero é estrutural, e eu coloquei aqui a raça como uma propriedade, né? Porque ela faz com que a pessoa branca, indo para a pergunta agora, para o comentário, né, do Arthur, a raça ela faz com que seja uma propriedade, de modo que, inclusive, pessoas brancas, pobres, elas tenham a percepção de que elas são superiores. Porque eu posso ser pobre, mas eu não sou um negro. Eu estou na miséria, mas eu não sou essa negatividade que é colocado à população negra. Eu pude escrever durante o mestrado um artigo que chama Dos Fundamentos Extraeconômicos do Racismo. E ali eu coloco exatamente esse ponto de que o racismo, por ser extraeconômico, como a gente colocou nesse artigo, ele faz, inclusive, com que a pessoa de uma renda que não tenha renda, mas ela discrimine o negro. O negro, às vezes, numa condição econômica superior à dele. Então, isso acontece quando, por exemplo, um exemplo que aconteceu há 2 meses atrás. Minha irmã, que mora, como eu disse, no Rio de Janeiro, ela contratou uma diarista uma diarista para passar roupa no apartamento. E aí a minha irmã estava no sofá sentada, tranquila, vendo televisão. A diarista falou, você é uma empregada dessas que fica dormindo aqui na casa? A minha irmã estava sentada no sofá, ela é uma mulher negra. Eu não me identifiquei, né? Assim, eu não sei se todos têm possibilidade pela acessibilidade. Eu sou uma mulher negra, tenho 28 anos, cabelo enrolado e pele retinta. A minha irmã é similar a mim. Assim, até falando, nós somos muito parecidas. E aí foi e perguntou, mas você é essa empregada que fica aqui o dia inteiro? Por que você não está fazendo nada? Detalhe, a minha irmã é a dona da casa. A minha irmã que pagou a remuneração dela na outra semana. E na semana seguinte, a empregada, uma mulher negra, diarista, não entendeu o que estava acontecendo. Ela não percebeu que aquilo é uma reprodução do racismo, porque é a normalização de que negros não estariam naquela condição. Então, indo sobre os setores populares, a gente vê que o racismo ele é praticado ainda assim por esses setores. Não tem como justificar que a pessoa... Eu tenho um amigo pobre, eu entendo sobre racismo, eu cresci em uma comunidade
periférica, enquanto pessoa branca, eu sei que a desigualdade é horrível. Só que ele não sabe a desigualdade racial, ela é específica. Tanto que é necessário políticas sociais, que é a importância das ações afirmativas, né? Que foram políticas sociais para um grupo de pessoas de educação pública, com renda baixa, que é a possibilidade do ProUni para a inclusão em universidades particulares, privadas, que analisa a renda. Ações afirmativas com base na renda, mas que incluem esses alunos de escola pública, porque, em regra, alunos de escola pública são alunos de baixa renda. E aí, ações afirmativas para a população negra, para pessoas autodeclaradas negras. A diferença é que, em alguns lugares, a princípio, quando foi aprovada as primeiras ações afirmativas, colocavam negros e pobres, né? Tinham que ter os dois, não bastava ser uma pessoa negra. E aí a gente vê a importância de entender que, como o racismo ele ultrapassa essa linha, pessoas brancas pobres são racistas, pessoas negras com condição financeira elevada são vítimas do racismo. Então, a gente precisa de uma política específica, assim, para cada grupo. E, no caso, pensando em políticas para a população negra, de ações afirmativas, no caso, por exemplo, para ensino, ou uma medida para acesso à educação, à saúde, que foi trabalhado, a importância de entender a saúde das mulheres negras, não é um aumento no gasto. As pessoas justificam que isso teria um aumento no gasto do orçamento para a educação, já que eu vou ter que ter cotas para pessoas negras, para pessoas pobres, como ampla, né? Brancos pobres, mulheres brancas pobres, homens brancos pobres, negros pobres, negros, como se fosse algo tudo diferente, sendo que já tem um número específico da verba designada para a educação. Você só vai alocar aquelas vagas ali para que ela não seja concentrada apenas com pessoas já de uma condição financeira abastada, mas que haja, como o professor colocou, a inclusão. E aí a gente tem esse segmento de que é a partilha, né? Para que não fique homogeneizado, porque a nossa sociedade ela não é homogênea, né? Ela é heterogênea e tem a especificidade dos grupos. Daí a importância de pensar que esse orçamento, ele em nenhum momento vai precisar ser ampliado quando você pensa nessas medidas, porque se você já designa um orçamento específico, e aí a gente tem que pensar não nesse orçamento em que ele é definido e a partir daí eu defino as pautas, é pensar na demanda que a gente tem que trabalhar. Então, se a gente tem uma sociedade que a população negra é majoritária, e são eles que estão num grupo de vulnerabilidade, óbvio que eu vou ter que investir um gasto maior para esse grupo. Só que o outro grupo não vai ficar desassistido, ele também vai ter um apoio, vai ter um investimento. É isso que a gente precisa entender nessa dimensão das ações afirmativas e de qualquer política pública que seja pensada de forma específica. Porque essa desigualdade, indo nessa questão da solidariedade e inclusão, gera lutas sociais individuais. E sendo que é um dever do Estado, né? É colocado que o Estado tem o dever de iniciativas de ações afirmativas e políticas públicas. A política pública tem um texto da Celina Souza que ela traz vários autores trabalhando sobre políticas públicas. E ela traz ali a fórmula, né? Precisa do reconhecimento, precisa passar por saber a demanda, e no ciclo final da avaliação para ver se ela vai ser repetida ou se vai ser alterada de alguma forma para que atinja os objetivos, né? A sua análise. Só que aí, para isso acontecer, não é algo do indivíduo, é algo do Estado. Só que como o Estado ele é reflexo dessa estrutura social desigual, isso não acontece. E aí coloca a responsabilidade nos indivíduos para se auto-organizarem. E aí sim está a inconsistência dessas demandas individuais do empreendedorismo negro, né, black money, do empreendedorismo feminista,
porque a gente vai acreditar que se a gente tiver o poder de uma elite negra empreendedora ou de um feminismo, que o racismo vai acabar, que a desigualdade de gênero vai acabar. Isso não é verdade, né? Isso é um mito construído porque a gente vai manter a exploração. Só que agora eu vou explorar talvez uma mulher negra numa condição inferior. Só que aí eu vou manter a lógica de exploração do indivíduo, né? Porque aí eu vou ser a dona de uma empresa e eu vou contratar só pessoas negras para terem trabalho. Só que eu estou pensando que o trabalho é a única forma de organização social e o trabalho ele é eivado de constituições de exploração quando não pensado de forma digna. E digna é que valorize a possibilidade de encontros e trocas. Digna é pensar que essa exploração vai permitir que aquela pessoa possa morar num lugar com acessibilidade, com educação, que a família dela tenha a possibilidade disso. Só que em nenhum momento eu vi, pelo menos nesses movimentos, essa possibilidade. O que eu vejo são empreendedores que mantêm a mesma lógica de domínio. E aí a gente fica nesse capitalismo que a gente sabe. Tem um texto da Ellen Wood que ela fala democracia contra o capitalismo. Tem um capítulo que é específico sobre os bens extraeconômicos. E aí ela fala, o perigo do capitalismo é que as pessoas mantenham a sua reprodução e não combate a estrutura que o mantém. E a gente criando esses grupos, por mais que seja... Se a gente não pensar que isso é talvez um caminho para tentar dar direitos a essas pessoas, a gente vai acabar reproduzindo a mesma lógica. E o capitalismo ele continua se alimentando dessas disparidades. Por quê? Porque ela continua sendo lucrativa. Como muito bem colocou o Arthur, ele colocou que o vírus ele não tem um fundamento... ele não é racista, né? E nem machista. E o vírus ele não é racista e nem machista, mas ele atinge com esse impacto as pessoas específicas por causa dessa estrutura, como ele colocou. E essa estrutura, ela não altera com essas medidas. Eu acho que é um engano a gente ficar lutando por isso, sendo que há direitos consolidados, pensando ainda na forma direito, que é eivada dessa estrutura de desigual, mas pensando numa possibilidade de condições de vida melhor nessa realidade ainda presente, nessa realidade de um sistema econômico liberal, ele garante que os direitos humanos é o combate ao racismo, é o combate à desigualdade de gênero. Tá? E isso é pensar a conformidade não só com o Brasil, mas com os tratados internacionais celebrados desde 1948, no mínimo. E todos os outros tratados que, inclusive na ditadura, o Brasil ratificou, como a Convenção de Combate a todas as formas de discriminação. Tá? Então, essa solidariedade e inclusão, ela tem que ser coletiva, mas eu acho que isso é uma formação também. Não tem como a gente exigir isso dessas pessoas que talvez nem tenham essa possibilidade de parar para ler esse livro, né? Que a gente está lendo sobre economia, porque é uma formação constante e você tem que estar todo dia falando para aquela pessoa ter essa percepção. Assim, no meu grupo familiar, eu posso dizer, a minha geração é a primeira geração a ingressar na universidade. E indo para a da Juliana, na minha família, eu tinha uma tia que era da polícia. E ela achava que reproduzia o jargão, bandido bom é bandido morto. Só que ela sequer tinha a percepção de que ela, enquanto uma mulher e negra, mãe solo, também a vítima era talvez o possível filho dela. Porque o sistema criminal, ele é um sistema cruel e que ele sim tem um recorte racial, né? Porque foi colocado por causa da estrutura que o negro é aquela pessoa criminosa também. Então, ainda que ele tenha uma formação, ele vai ser vítima de uma abordagem policial. E a justificativa, a gente ingressa, que é a segurança, mas não é a segurança da coletividade. Talvez não seja a segurança das outras mulheres aqui também, mas é a segurança da propriedade. A primeira propriedade é o bem,
é o bem, é o que acumula, é a manutenção do sistema. Então, quando a gente vê o despejo, é que está tendo a construção e mantendo a propriedade daquele terreno para aquele grupo. E depois a gente tem a propriedade específica, que é as empresas, porque aí você manda polícias para frente da empresa para não ter manifestação. O que eu estou protegendo é o capital. E quando pensa na lógica de drogas, quando fala as pessoas que são presas no tráfico, elas são presas como traficantes. Eu atendi na Defensoria Pública, quando eu era estagiária, 2013, um caso de tráfico, e o traficante, o réu que foi acusado de tráfico, ele estava com meio quilo de cocaína. E ele foi acusado de... Meio quilo não, perdão, que meio quilo é muita coisa. Era 10 gramas de cocaína. E aí ele foi acusado como tráfico e roubo. O roubo foi colocado em outra propriedade. Ele era um jovem negro. E o tráfico disse que ele já era um traficante conhecido. Não teve testemunha que o reconheceu no crime de roubo. Mas ele era um jovem negro. Simplesmente a testemunha disse, eu vi um jovem negro. Ninguém disse se o olho dele era preto ou castanho. Ninguém disse se o nariz dele era fino ou grosso. Ninguém disse como que era o formato do rosto dele. Né? Os negros não são iguais. E ainda assim ele foi condenado pelo crime de roubo a 12 anos. Eu descobri o caso que eu fiz a apelação, mostrando que ninguém o reconheceu no caso de roubo. De tráfico, se fosse um colega meu da faculdade com 10 gramas de cocaína, ia dizer que ele era usuário. Talvez ele ia ter cometido uma infração penal e não seria taxado de traficante. O nosso sistema criminal... Então, a gente vê que o sistema criminal reproduz que o direito aplicado à população negra é o direito penal, o punitivista, enquanto que para os outros é o direito social para esse grupo. E isso se aplica a jovens brancos de periferia, porque aí eles estão num lugar denominado lugar do crime, à margem. E aí você vê que o seu território também é uma questão de poder, de propriedade, porque se ele estivesse num bairro elitizado, ele não seria, talvez, parado. A triste realidade é que, por ele ser num território à margem, considerado inferior, e talvez o território o impeça até de conseguir uma posição no mercado de trabalho, porque há empresas que contratam de acordo com a localização que a pessoa mora. Se ela mora em lugar ainda irregular, e ela não mora no lugar irregular porque ela quer, ela mora no lugar irregular porque a propriedade, a moradia, ela é paga. Essa é a lógica, que o direito no Brasil e no todo, né? O direito ele tem um custo. Você tem que pagar para ter o direito para si. Caso contrário, você não terá. Deixa eu ver os comentários. Acho que era isso. Eu agradeço. Eu não sei se eu consegui atender a toda a demanda, mas é mais ou menos essas as estratégias. E é sobre a economia que você mencionou. Eu não estudei de forma específica, Juliana, essa estrutura econômica, mas a minha experiência enquanto pensar a política de segurança pública é vista como que isso interfere nessa gestão e na possibilidade até de parceria público-privada para encarceramento. Por que eu vou querer encarcerar mais? Eu estou deduzindo que eu vou ter mais presos, em vez de ter uma sociedade que vai garantir a possibilidade de encontros e trocas, né? Coletivas. Obrigada. Obrigada, Valesca. Agora, na verdade, para finalizar, a gente vai ter a fala do Mauro nessa próxima rodada. Se alguém quiser ainda fazer mais comentário também, pode... o Wilson também, logo em seguida. Então, a nossa última rodada aqui, para fechar o Clube do Livro, eu vou passar, então, a fala para o Mauro, e aí logo em seguida o Wilson vai fazer um comentário. Então, Mauro, pode falar. Obrigado, Juliana. Obrigado, Valesca.
eu concordo com basicamente tudo que foi dito até agora, só que eu vou querer fazer um pouco de polêmica com um ponto específico, porque eu acho que é interessante e também porque tem uma parte que é um pouco minha perplexidade em relação a esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito difícil. Então, assim, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero ler uma frase aqui, que é a seguinte: as indústrias modernas, vírgula, que serão resultado do sistema ferroviário, vírgula, vão dissolver as divisões hereditárias do trabalho sobre as quais repousam as castas indianas. Esses obstáculos decisivos ao progresso indiano e à potência indiana. Essa frase, o Arthur já sabe, essa frase é uma frase de 1953, no artigo do Marx, em que ele... eu quero só contar um pouco isso. A história do racismo é uma história muito anterior ao capitalismo. E eu não acho que a gente tem que olhar o capitalismo só do ponto de vista negativo, ainda que ele seja completamente insuficiente, né? É lógico que a gente quer sair do que a gente está e ir para uma estrutura mais avançada. Outra coisa que eu quero fazer referência é um artigo que eu vou depois colocar no chat e vou colocar também lá no nosso WhatsApp. É um artigo que saiu na Jacobin que fala um pouco sobre a dificuldade dos próprios revolucionários russos, especificamente no início, em se apropriar dessa questão do feminismo. É um artigo bem interessante que conta um pouco a história de um grupo de feministas ali no início da Revolução, e depois isso é completamente dissolvido com o stalinismo. Então, assim, nem mesmo a superação revolucionária garante, primeiro, que as contradições vão acabar, e muito menos que as contradições de gênero ou contradições de raça vão acabar. É um problema muito complicado. Então, eu acho que essa era a minha primeira polêmica. Quer dizer, minha única polêmica, né? A gente refletiu um pouco sobre isso. Então, assim, o capitalismo ele tem alguns efeitos positivos. As mulheres, durante séculos, milênios, desde talvez ali na verdade, a ideia do próprio Engels, que existia um início matriarcal nas sociedades, é um conhecimento da época do século XIX. Hoje em dia se sabe muito bem que nunca houve isso, né? Que o domínio masculino é um domínio que sempre houve por conta da diferença física, né? E eu acho que a gente tem que chegar numa sociedade realmente muito mais igualitária, né? Em que essas diferenças não aconteçam. Mas o que me deixa um pouco perplexo, e aí eu também queria falar um pouco sobre o antissemitismo, né? Que é um tipo de desigualdade racial. Ele é persistente, durou e ainda dura no mundo, durou muito tempo na Europa. Na Rússia czarista houve pogroms que foram depois reproduzidos quando eles tomaram, porque na Rússia não tinha muitos judeus, mas quando eles tomaram os territórios da Polônia, tinha muitos judeus, e eles começaram a fazer pogroms. Então, os pogroms que foram feitos na Segunda Guerra Mundial eram continuação dos pogroms do século XIX. E aí, assim, como é que a gente consegue desfazer isso, né? Escravidão, houve também escravidão durante muito tempo na Europa, mas o problema é que a escravidão negra, ela deixa essa marca na pele. Então, assim, os escravizados não foram os brancos. Se fossem os brancos que tivessem sido escravizados pelos negros, seria o inverso. É uma coisa que dificulta, inclusive, apagar a memória, porque você identifica facilmente. Essa pessoa tem um antepassado que foi escravizado. Então assim, aí, para terminar, eu fico pensando no seguinte: o capitalismo ele tem ele perturba algumas ordens estabelecidas, mas ele encontra novos equilíbrios, e esses equilíbrios são múltiplos. Um equilíbrio possível, e é o mais comum, é um equilíbrio em que se mantém a segregação dentro do próprio capitalismo, né?
E aí eu queria fazer um paralelo com a economia do desenvolvimento. Na economia do desenvolvimento também existem possibilidades de múltiplos equilíbrios, né? E aí existe a figura do tal do Big Push. Seria alguma ação do Estado, ou uma ação da coletividade, para você sair de um equilíbrio, por exemplo, subdesenvolvido da renda média e ir para o desenvolvimento, para o país desenvolvido. Sei lá, por exemplo, o Japão fez isso no final do século XIX, a Coreia do Sul fez isso depois do pós-guerra. É claro, eu não estou querendo entrar, mas o que a gente poderia fazer para uma coisa parecida em relação ao racismo, né? Porque eu percebo o seguinte, é um negócio que está entranhado na mente das pessoas, não é isso? Na mente, na prática das pessoas. Então, quais são os veículos que constroem esses sentimentos coletivos, né? Quais são esses veículos que constroem a nossa subjetividade? Então, tem a mídia, tem a literatura, tem a arte, tem o cinema. Tudo isso parece que vai ser muito necessário para a gente se livrar disso. Com o capitalismo ou sem o capitalismo. Obviamente, se a gente for superando o capitalismo, talvez isso acelere, mas é um negócio que parece existe muita persistência, é uma coisa que é difícil de ser transformada de uma maneira mais profunda. De modo que, num futuro que espero não seja tão distante, a gente simplesmente nem note a diferença entre homens e mulheres, ou entre negros. Sim, são pessoas diferentes. Tem uma pessoa, tem outra pessoa, as pessoas são diferentes, e pronto, né? E aí, por último, e aí dialogando um pouco com o que o Arthur falou, eu faço uma referência ao jeito que... Eu sou professor da Universidade de Brasília e era estudante quando as cotas foram introduzidas aqui. Acho que foi uma das primeiras universidades onde eu participei na época disso. Mas a Unicamp, onde eu fiz meu doutorado, ela faz uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, é você igualar a média. Então, você corrige a média na nota, e isso é um tipo de ação alternativa às cotas, mas também uma ação afirmativa. Eu fico pensando, quando a gente tem essa possibilidade de ter nota, provas universais, se não seria também uma política universal. Sempre que você tiver um grupo que você consegue identificar bem o grupo, e você percebe que a média desse grupo é diferente da média geral, você corrigir isso, né? Você corrigir essa média, talvez seja um jeito universal de tratar todas as desigualdades possíveis, né? Para qualquer grupo, seja ele LGBT, seja ele de mulheres, seja ele de mulheres negras LGBT, você olha e vê, esse grupo, e aí você pode inclusive somar, né? Porque é diferente um homem branco de elite heterossexual de um homem branco de elite homossexual, né? É diferente uma mulher negra heterossexual de uma mulher negra homossexual, de uma mulher branca, enfim. E aí você poderia ter uma maneira meio que universal e que você não geraria esse perigo que o Arthur colocou, que é um perigo importante. Ou seja, a gente poderia pensar numa maneira mais geral, mais universal de tratar as desigualdades, olhando para essa média e corrigindo essas médias, né? Enfim, eu queria saber um pouco da opinião sua sobre essas coisas que eu falei, mas eu só quis alertar porque o capitalismo tem muita coisa ruim, mas também tem coisa boa, né? Boa parte da superação da condição feminina se deu dentro do capitalismo, né? Com todas as contradições do capitalismo, com toda a ruindade do capitalismo, né? Então, eu acho que a gente tem que sair do capitalismo e não voltar para trás. A gente tem que sair do capitalismo e ir para frente, né? E por isso que eu fiz essa brincadeira de ler essa frase do Marx. Mas eu vou colocar a referência ali das coisas que eu mencionei. Obrigado, desculpa aí por falar. Obrigada, Mauro. Valesca, eu vou só passar para o Wilson fazer a intervenção dele, e aí logo em seguida você pode responder. Wilson, você tem a fala. Olá, bom dia a todos. Você me ouve direitinho? Tá um pouco ruim o áudio. Deixa eu colocar aqui, peraí. Melhorou? Ainda tá meio chiado, assim.
Não ouvi. Tá com um chiado de fundo. Tá. Mas já foi. Agora, tá com... Então, na verdade, vou fazer um comentário aqui, vou jogar umas coisas aqui só para não conseguir organizar muito bem aqui, porque era muita coisa, enfim. Antes de tudo, eu agradecer, enfim, tanto a sua participação como pelos capítulos ali, enfim, que você apresentou e ter escrito, enfim, né, junto com o meu livro, junto com o Silvio e com o Pedro, né. E foi muito sucinta, realmente, como o Arthur colocou. É que eu sou meio prolixo, enfim, e quando as pessoas têm uma capacidade de síntese boa, eu fico chocado. Queria comentar, justamente nesse sentido, de que, por exemplo, no caso, enfim, né, ainda se tratando do racismo, pelo menos na democracia, enfim, aliás, pelo menos no capitalismo, enfim, ou na economia, enfim, né, mais ortodoxa, né, os liberais sempre colocam como algo individual, né, enfim, ou que seria uma falha do mercado, né, uma falha do capitalismo, não necessariamente, né, seria algo estrutural, enfim, algo do sistema, enfim, e tal, né, que tem que ser tratado, enfim, até o Friedman fala muito sobre essas coisas, inclusive como que o capitalismo seria, inclusive, o sistema que isso poderia ser aos poucos sendo dizimado, né? Porque é algo exógeno, mas é um ambiente que pode ser tratado seria dentro de um sistema de economia de livre mercado e tal. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, enfim, né, o Estado liberal, enfim, a democracia burguesa, ela não trata desse jeito, por exemplo. Aliás, um ponto muito curioso, ainda falando sobre isso, que, enfim, né, os Estados Unidos tido, né, como, enfim, né, um país da liberdade, enfim, né, do sonho americano, como uma democracia longeva, entre aspas, tal. Mas, por exemplo, né, tinha como ali o Alexander Hamilton, enfim, né, e o Thomas Jefferson, né, que são os pais fundadores dos Estados Unidos, mas que possuíam escravos. Né? Então, um país, mesmo após a sua independência, enfim, né, um país ex-colonizado, mas que ainda não possuíam, né, pessoas, enfim, corpos escravizados. E aí, enfim, aí trazendo para cá, ao mesmo tempo, então, que colocam isso como uma situação inerente, né, ao nosso sistema, enfim, atual, né, de produção, enfim, do capitalismo, o Estado não enxerga dessa maneira, né? O Estado, pelo contrário, investimento, enfim, um gasto maciço com as guerras de drogas, né? Trazida importada, né, do DAA para cá, enfim, dos Estados Unidos para cá, para a América Latina e para o Brasil, né? E aí até eu vi um estudo curioso que saiu essa semana, na verdade, interessante, do SESEC, né, que é o Centro de Estudo de Segurança Pública e Cidadania, que é vinculado lá a Cândido Mendes, lá no Rio. Eles lançaram um estudo que é drogas, quanto custa proibir, que eles tentam precificar, né, ou pelo menos contabilizar o gasto que é feito, enfim, que é gasto com o sistema prisional, né, e com a justiça criminal, eles analisaram primeiro somente em Rio e São Paulo, né, em um ano, e quanto que, enfim, esse custo e como que poderia ser realocado esse dinheiro, enfim, né, e quais as suas reais implicações, né, sobre a proibição, enfim, né, sobre essa questão das drogas. E aí, por exemplo, eles falam que só no Rio e São Paulo foram 5,2 bilhões, né, gastos em um ano sobre essa questão. E aí, enfim, a gente sabe tudo isso, né, da violência policial, né, até por conta, né, se não me engano, acho que 2017 foi o ano que mais teve homicídio, né, foram mortes violentas por arma de fogo, foram 63 mil pessoas, e a gente sabe também o endereço, a cor, né, e a classe social das pessoas, enfim, o país prisional, aliás, com uma população carcerária muito grande, né, a terceira maior, a maioria deles, inclusive, também, né, ainda em prisão preventiva e tal. A gente tem toda essa questão do encarceramento e essa não distinção entre o usuário e o que faz o tráfico, né. Então, por exemplo, eu queria ver se conseguia abordar nesse sentido, como que também há isso, né, de uma certa maneira, tenta se construir, né, enfim, essa narrativa de que, enfim, né, essa discriminação, enfim, né, esse processo de preconceito racial não é algo do sistema vigente, enfim, é algo do nosso sistema político, enfim, né, de economia atual. Então, tenta se desvincular isso, individualizando, terceirizando para
para as pessoas essa questão, né, de ter uma aversão a uma raça específica ou ao gênero, no caso como a misoginia, etc. e tal, mas ao mesmo tempo o Estado ostensivamente, né, enfim, tenta intervir nessas questões e aí, né, sempre tem a gente sabe o alvo. Aí, já que, enfim, todo mundo contou o caso, vou contar um caso interessante também, como foi do Conselho de Juventude também aqui, e aí a gente teve numa conversa, numa conferência de juventude que a gente teve, e em uma das mesas tinha um policial militar, aqui no Rio Grande do Sul chamam de brigadiano, mas é policial militar, que ele é do Departamento de Direitos Humanos da Brigada. E aí, enfim, obviamente, muito questionamento surgiu, né, sobre essa questão da abordagem policial, enfim, né, e da repressão sofrida, aliás, que exerce sobre as favelas e tal. E aí ele tomou uma enxurrada de questionamento sobre isso, sobre o alvo, principalmente das pessoas que são abordadas. E aí ele meio que me responde que eles têm um tato, né? Eles têm um tino por conta da profissão. Então, eles sabem identificar, né? Ou pelo menos identificar possíveis ameaças e tal, ou quem está em atitude suspeita, né? Aí eu até, brincando, eu pensei, mas não falei, mas tipo assim, eles têm quase uma tendência por encorado, vamos dizer assim, né? Eles têm é meio curioso, porque... E aí ele respondeu justamente isso, ele respondeu, não, se a pessoa tá na rua meia-noite numa esquina e tal, papapá, ou então ele quis até, inclusive ele deu até exemplo de vestimenta, né? Se tá de moletom, se tá de boné, essas coisas assim, piercing, tatuagem, tá aqui, enfim, hoje em dia meio que natural, quase as pessoas usam, utilizam, e não necessariamente seria relacionado a uma classe, uma cor específica e tal. Só para contar um caso como isso também, enfim, né, como a polícia aí obviamente pode até ser uma questão mais individualizada, mas aí a formação da polícia militar, né, sobre essas questões. Não vou entrar em desmilitarização ou não, porque é algo mais longo e não se há também um consenso sobre isso também ou não, mas de qualquer forma é isso, conseguir fazer essa relação sobre enfim, a atuação e intervenção estatal como algo que não é, aliás, como algo, como vou dizer, que há um processo de contenção, enfim, de foco específico nessa população, enfim, na população negra em geral, mas, por outro lado, quando se trata no campo, enfim, da sociedade, das pessoas, né, aí já algo que não competiria, né, ou que não deveria ter tanta atenção relacionada, tipo assim, uma intervenção estatal, né? Tipo, o Friedman falava isso, né, que ele falava que ele chegou a dizer que a intervenção estatal para abordar essas questões seria uma forma de coerção da liberdade de expressão, né? Porque gostaram ou não de uma raça, enfim, né? É uma preferência da pessoa, né? Então, é essa questão que eu queria trazer aqui. Obrigada, Wilson. Então, essas foram só os sinais dessa rodada. Valesca, se você também quiser fazer seu comentário final para a gente também encaminhar o encerramento do encontro. Claro. Obrigada, Mauro. Obrigada, Wilson, pelas colocações. Do Mauro, assim, eu já tinha visto esse trecho de Marx também, e sempre me perguntam, por causa da nossa crítica, inclusive, a minha tese eu estou desenvolvendo pensando a forma capitalista dentro da dinâmica econômica para a reprodução da desigualdade racial, Brasil, Estados Unidos e África do Sul, a partir da lógica de como funcionava com a Inglaterra como principal potência. Então, assim, está bem nesse caminho em que eu vejo e estou, assim, analisando que, sim, realmente, a gente pensar que a superação do sistema capitalista é a superação da raça ou a superação da igualdade de gênero é absurdo, porque assim não tem como, a gente viu que são estruturais, independente da classe, né? A gente consegue ver isso hoje nitidamente. Então essa superação em nenhum momento garante essa liberdade e essa igualdade racial e de gênero. E nenhuma outra liberdade se garante com a superação desses bens considerados extraeconômicos, em razão dessa estrutura.
por mais que a gente teve conquistas, a gente vê que, no caso específico do racismo, que foi pensado ainda num momento do modo de produção escravista, pensando na escravidão negra, a gente vê que ele foi racionalizado dentro dessa lógica e que a mudança específica com o modo de produção em nenhum momento fez com que o racismo fosse reduzido. É que o racismo, ele se transforma e vai se atendendo às demandas de acordo com as mudanças também da sociedade. Então, não tem como a gente pensar que, concordando com você, que isso é algo que vai ser superado daqui a 2 anos, porque ele foi construído socialmente já por 4 séculos e ainda há insistência em negar a existência de disparidade. E a negação faz com que seja um impedimento ao seu combate estrutural. Tá? Então, com certeza, para a superação vai ser assim, um caminho muito longo ainda, mas que a partir desses debates é uma forma de conscientização. E eu acho que a conscientização, e essa percepção dessas disparidades para que a gente não reproduza com normalidade. E a reprodução com normalidade é inconsciente quando, por exemplo, a gente vai fazer um debate econômico e eu só chamo economistas homens brancos. Há economistas mulheres negras que têm uma percepção. E não é porque elas são mulheres negras que elas vão ter também a consciência da desigualdade racial e de gênero, porque há mulheres que também contribuem com a reprodução da lógica machista, né? Há pessoas negras que, em tanta opressão que já sofreram, que não apresentam a disparidade racial. Na verdade, negam a existência, porque diz, enquanto uma pessoa negra, eu nunca sofri racismo. Só que o racismo, ele é traumático e violento, de modo que muitos absorvem esses traumas. Então, é bem complexo pensar que isso é motivo apenas de superação agora, mas eu acho que é uma consciência necessária. Eu não acho que é insuperável, porque senão eu pararia de falar. Eu acredito, ainda tenho ânimos para pensar que é uma luta assim, que a gente coloca todos os dias, mas eu acho que é com consciência. Da mesma forma que essa subjetividade que você colocou, ela é formada, vai com as bases, né? Que nem quando eu tenho a possibilidade de conversar com vocês, eu acho que a gente está tocando em temas, em algumas percepções, de que o racismo ele é inconsciente quando você naturaliza a ausência de pessoas negras no seu lado na academia, quando você pensa, nossa, eu nunca fui atendido por um médico negro. Isso é uma forma de você estar pensando, ainda que singela, de forma simples, mas que há uma diferença. E tem pessoas que nem têm essa percepção, como no caso daquela diarista que eu comentei, né? Não percebe que isso é algo estrutural. E isso só é construído quando lhe é apresentado. A minha irmã falou que sentou e conversou com ela, contando sobre... A minha irmã, ela é mestranda em educação e estuda educação pensando a dissertação dela sobre a educação a partir de uma educação antirracista específico para mulheres negras periféricas. E aí ela foi conversando com essa mulher, ela, nossa, eu não tinha percebido isso. Mas eu acho que isso é uma contribuição da mídia, porque os jornais, né, esses jornais que a gente vê de final de tarde, de 18 horas, eles reproduzem que é normal a violência, porque eu estou reproduzindo a segurança, né? Eu posso, inclusive, justificar a morte de um suspeito, mas eu nem tenho prova. A diferença é que os negros são condenados em vida, né? A sua culpa nem tem julgamento, já vai direto para a condenação, culpado, né? E pode ser descartável. Esse é um problema que nós temos. No caso do antissemitismo, a gente, claro que era uma realidade, né? Eu até estava estudando alguns pontos disso, que eu fiz um artigo para a disciplina do professor Silvio sobre integração e literatura, que nós construímos todos os alunos que fizeram apresentações um livro, e eu falei sobre o Mercador de Veneza. E lá é na Inglaterra, e aí você vê a passagem, né, em que o Antônio ele é totalmente preconceituoso contra o Shylock, que é o outro personagem, porque ele era judeu, né?
Mas aí, como falou, é uma discussão muito ampla, porque aí, por mais que seja, né, com fundamento por causa, né, da sua religião também, você vê que não se manifestou com essa da mesma forma que a gente tem a reprodução e a transformação do racismo contra a população negra, e de forma específica no Brasil. Eu não tenho como tratar os dois da mesma forma, até onde eu estudei, tá? Eu sou aberta a debates também, para a gente construir essa lógica. No Brasil é verdade, mas se você for olhar na Europa, eles foram bastante castigados, né? Sim, não tenho dúvidas, com certeza. A gente tem até a justificativa pensando o próprio Holocausto, né? O que gerou tudo isso, que a prova é apresentada sobre toda essa violência. E, com certeza, essas discriminações também em outros lugares, a gente tem por não só uma questão racial, mas também por fundamentos étnicos. Eu, por exemplo, pude ir em fevereiro passado à Nigéria, e aí você vê que lá é majoritariamente negra, né? Assim, mas você tem os conflitos étnicos que são assim profundos e não são de hoje, são assim mais de 300 anos com conflitos étnicos, em que você vê a normalização muitas vezes do conflito como do racismo, na medida em que eles acham normal, e a gente acha normal aqui também, memes apresentando, por exemplo, os iorubás são mais inteligentes, eles conseguem acesso ao mercado de trabalho, e os ibôs não. Memes dessa forma, que são grupos étnicos diferentes. E no Brasil, você vê grupos étnicos. A mulher pronta para ir para a igreja, uma mulher branca, com cabelo comprido, liso e uma saia longa. A mulher negra aí fala, a mulher indo para uma festa, uma mulher negra com uma roupa curta, mas não é festa, eles estão te chamando aquilo, dizendo que aquilo é uma perversão, como se sair sozinha à noite fosse algo também inadequado para mulheres. Então você vê essa construção reproduzindo com memes de forma natural. Isso é reproduzir o racismo. Quando a gente apresenta isso como algo racista, as pessoas acham que a gente está vendo racismo em tudo, mas é porque isso forma a nossa subjetividade. Da mesma forma que seriados, né? Seriados de criminal, Lei e Ordem, né? CSI, quem que são os presos que eles estão caçando? Quem que é sempre o psicopata? Às vezes as mulheres, em muitos casos, a gente vê também que há outros grupos. Então, mas o padrão, o universal, continua sendo um grupo branco, seja aqui, seja também nos Estados Unidos. E na Europa também, né? Porque aí coloca como... tanto que falam, e o Gilberto Freire utiliza de forma tenebrosa Casagrande Senzala, dizendo que os portugueses, eles permitiram a miscigenação porque eles eram mais caídos à África, porque eles já eram miscigenados em razão de invasões mouras, né? Então, você vê essas justificativas para apresentar uma supremacia de um grupo específico que é absurdo. E isso se reproduz até hoje. Eu vi comentando da guerra civil, né, étnica da Nigéria, e tem reflexos até os dias de hoje, né? Assim, a estrutura, só mudando entre parênteses, a estrutura que eu vi lá, eu lembro quando eu cheguei, que eu já tinha uns conhecidos lá, eu fui para apresentação numa conferência e eu falei, do jeito que ele fala, eu me senti, eu falei, São Paulo, é estilo quando Joanesburgo, né, uma cidade grande. Eu fui para Lagos só, mas assim, os bairros são assim, você tem uma cidade, Lagos, o centro ali, onde tem a conferência, onde são as embaixadas, né, industrial, com avenidas, né, assim, urbanizada, mas aí você anda um pouquinho para o lado, você cai em bairros que totalmente não tem infraestrutura, que você está conversando 5 horas da tarde, cai a energia e só volta 10 horas da noite, precisa de gerador, né? E o custo do gerador, então você tem uma desigualdade muito grande também. Não muito diferente da nossa realidade, né? A gente teve apagão novamente no Nordeste e as pessoas acham normal. Então, é bem complicado. E, Wilson, sobre a sua pergunta, eu, assim, não tenho nem muito o que colocar sobre os argumentos, pensando que faz parte dessa lógica do sistema carcerário, né? O sistema criminal em si, eu vejo ele como muito perverso, porque ele é seletivo, tá? A gente pensar em
enquanto vê que o investimento na polícia, investimento numa segurança é para a proteção de um grupo específico e ele seleciona aquele grupo que também vai ser o atingido, vai sofrer as punições. E eu acho que isso faz parte desse sistema penal que a gente tem enraizado, né? Tanto que você mesmo já colocou a questão do encarceramento em massa sem condenação, né? As pessoas são presas e ficam lá anos sem julgamento, demora. Depois a pessoa, quando é condenada, se ela estiver viva, ela consegue sair, mas a lógica é que pega tantas doenças porque as pessoas acham que a gente quer direitos humanos para aqueles presos, mas eles são humanos, eles têm que ter acesso à saúde, eles têm que ter alimentação que não é aquela alimentação estragada, porque eles são potenciais para ajudar no desenvolvimento nacional também. Eles são pessoas pensantes e que têm que refletir da mesma forma que nós. Tanto que você vê casos excepcionais, aqueles que tiveram a possibilidade de ingressar na universidade. Mas, infelizmente, isso é exceção, né? A Tamires Sampaio foi orientanda do Silvio, é minha conhecida também. O livro dela, Código Oculto, traz bem essa percepção da seletividade penal. Recomendo, pessoal. É muito bom. Ela foi orientanda do Silvio, sim. E agora ela está trabalhando com segurança pública, inclusive. Então, eu super, assim, uma mulher incrível e que traz bem esses fundamentos nesse livro. Eu nem preciso reproduzi-los, mas que a lógica de pensar de forma econômica está nisso, né? Em que dirigir os gastos. E a gente vê que ainda a gente pode dizer que é racista, é machista as decisões, porque não pensam no grupo vulnerável. Tá? E só finalizando, das ações afirmativas, eu acho ótimo, Mauro, que você colocou a possibilidade da Unicamp, porque aí a gente vê que as ações afirmativas, elas não são... não é apenas por cotas, você tem várias possibilidades de ações afirmativas e elas podem ser implementadas de forma distinta, né? E elas são válidas, são legítimas e necessárias para corrigir essas disparidades, para quando existir essa desigualdade. E ela não precisa ser com reserva de vagas. Ela pode ser como é feito, por exemplo, na Unicamp, não com a reserva de vagas, mas sim com a pontuação. Excelente mecanismo, que vai ser reavaliada agora, né? Inclusive. E com a possibilidade de, para não ter esse reconhecimento, essa autodeclaração, a gente tem a possibilidade de bancas de heteroidentificação. Isso é um mecanismo para dar validade à ação afirmativa, para não dizerem que está sendo fraudadas, né? Então, isso é interessante também. O professor Silvio, o professor John, a Thaís e o Travis, a gente tem, que é uma pesquisa com Duke, com a Universidade de Duke, que a gente está estudando o argumento jurídico utilizado para definição das ações afirmativas no Brasil na DPF 186. E não o argumento jurídico, mas os argumentos utilizados pelos ministros. E aí a gente vê que os argumentos econômicos, eles são apresentados ali também, que vai ser um dos itens do nosso artigo. Quando sair, a gente divulga, assim, porque eu acho que a gente está há 8 meses trabalhando na pesquisa, na análise dos documentos. Eu acho que vai ser uma contribuição nesse sentido, até para a gente pensar que em 2022 as ações afirmativas elas vão ser debatidas, né? Se vão ser prorrogada a possibilidade ou não. Então, acho que é interessante, sim. Muito obrigada. Obrigada, Valesca. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito interessante, assim, reforçando a fala do Arthur, a sua apresentação foi bem objetiva, assim, realmente focando em pontos fundamentais, né? Então, vai ficar gravado também, para quem não conseguiu acompanhar a sua apresentação, poder acompanhar também do início ao fim. E queria agradecer também a presença de todo mundo que está aqui e falar para a Valesca também, quando ela for defender o doutorado dela, chamar a gente, né? Se ainda tiver em AD, colocar o link para a gente poder acompanhar. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã.
Obrigada, Valesca. Então, obrigada a vocês, assim, muito obrigada pela recepção, pela generosidade. Foi muito gostoso conversar com vocês. Trouxe mais fontes para a pesquisa, porque o legal é isso, né? Eu pego os assuntos e a gente vai ter que depois estudar ainda mais, porque a certeza a gente não tem ainda sobre alguns pontos. Mas foi muito rico para mim. Muito obrigada. Tenham excelentes estudos e contem comigo para o que precisar também. Estou à disposição sempre. Obrigada. Obrigada, Valesca. Valeu. Valeu, Valesca. Obrigado. Parabéns.